José, meu amigo José. Olá, povo de Deus, eu sou Alisson, consagrado da comunidade Filhos de Maria, beleza? Você me conhece, já participou aqui conosco de muitos vídeos, ou você que não me conhece, seja bem-vindo aos nossos canais de evangelização aqui da comunidade Filhos de Maria. Participe conosco, é uma grande alegria ter você. Então, hoje eu quero, com muita alegria mesmo de coração, partilhar com vocês um documento da igreja que mexeu muito com o meu coração. Não sei se vocês sabem, mas eu sou devoto de São José, ele é o meu padrinho. Na comunidade de Filhos de Maria nós temos padrinhos, madrinhas espirituais, e o São José é o meu padrinho. Eu tenho uma grande devoção a São José, não só eu, mas a Érica, fundadora de nossa comunidade, outros membros da comunidade, porque São José é amado em toda a igreja, né? O padroeiro de todas as vocações. São José é realmente um santo que nos chama a atenção de maneira muito especial. E este ano nós estamos vivendo uma grande alegria, porque em dezembro, no dia 8 de dezembro de 2020, né, do ano passado, estou falando em 2021, o Papa Francisco, lá de Roma, deixou para nós um grande presente, uma carta apostólica chamada Patris Corde. Essa carta apostólica que é em ocasião dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. E essa carta tem uma linguagem extremamente fácil, como o Papa Francisco de fato costuma fazer, né? Uma linguagem acessível, uma linguagem muito próxima. Você consegue ler o documento rápido e consegue entender bem, porque é uma linguagem muito fácil. Eu vou dividir este momento nosso em 3 vídeos. Este primeiro vídeo nós vamos fazer uma pequena introdução, tratar 2 pontos. Depois do segundo vídeo a gente trata mais alguma coisa e no terceiro a gente fecha essa reflexão. Queria deixar claro para vocês que não é uma reflexão de grande aprofundamento, não é uma reflexão de grande conteúdo, não. Até porque existem outras pessoas aqui na nossa comunidade que fariam isso de maneira mais excelente. Mas é uma partilha do meu coração, do ponto de vista do carisma, nos pontos em que eu me identifico e acredito também que pode também ser útil a você como identificação, beleza? Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre este documento. Essa carta apostólica, ela tem primeiro uma introdução que é muito bonita. O Papa Francisco, ele pega citações de São José na Sagrada Escritura, ali do Novo Testamento, que nós sabemos, né, que são poucas as citações de José, pouco se fala de José, porém o que se fala é suficiente para entendermos o quanto ele era santo, justo e fazia a vontade de Deus. Então ele introduz esse documento falando umas coisas que me chamaram muita atenção. Ele escreve, por exemplo, assim: tal desejo foi crescendo ao longo desses meses de pandemia em que pudemos experimentar no meio da crise que nos afeta que as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão sem dúvida a escrever os acontecimentos decisivos de nossa história. Médicos, enfermeiros, policiais, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, voluntários, sacerdotes, religiosos e muitos, mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Eu achei lindo isso que o Papa Francisco fez logo no início da carta. Ele traz, depois de um relato sobre as passagens
de São José na Sagrada Escritura, sobretudo no livro de Lucas. São José, Papa Francisco associa São José às pessoas comuns que vivem de maneira extraordinária o ordinário. E ele, com muita delicadeza, ele faz uma comparação, neste tempo de pandemia em que vivemos, às pessoas que estão na linha de frente contra o terror e o mal da morte, do vírus, da doença. É lindo isso. Ele associa tantos sacerdotes, religiosos, policiais, enfermeiros, médicos, transportadores, pessoas que trabalham na limpeza, com as pessoas esquecidas, não lembradas, as pessoas invisíveis, mas que fazem uma grande diferença na vida do mundo e na vida da igreja. Então, quando ele faz essa associação, e lá na frente ele retoma, dizendo que essas pessoas são como São José, ele traz uma beleza maravilhosa, uma beleza incomparável na vida dessas pessoas, porque associa ao patrono, ao grande, o magnífico São José. Ele diz: todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida. Olha que coisa bonita, né? Ele fala que São José passa despercebido. De fato, na Sagrada Escritura, ele que é, depois de Nossa Senhora, uma criatura que toma um lugar tão excelente, né, na igreja celeste, esse homem passa despercebido praticamente. Ele praticamente não é citado, ou é citado muito pouco, mas ele é essencial para a história da salvação e é essencial para a Santa Igreja. E compara com essas pessoas. Ele fala do cotidiano, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida. Eu quero fazer aqui uma associação dessa palavra de Papa Francisco com os escritos da nossa comunidade, em que a Érica, nossa fundadora, diz algo muito parecido. Ela diz, no parágrafo 20, vive a santidade do cotidiano, como a família de Nazaré, tão humana e tão simples. Olha só, você que vive no dia a dia, que vive no cotidiano, você é chamado a uma santidade, seja nos trabalhos, como citados, como o Papa Francisco, mas na sua caminhada de igreja, na sua espiritualidade, na sua vida fraterna, na sua vida comum, você é chamado à santidade do dia a dia, à santidade do cotidiano. Eu lembro que nosso querido Dom Geraldo Magela de Castro, nosso arcebispo de Montes Claros, já falecido, ele dizia algo lindo. Ele falou uma vez comigo, com a Érica, numa audiência que nós tivemos. Ele disse: a santidade, o martírio, ele pode vir como um golpe, mas ele também pode vir a conta-gotas. A conta-gotas. Também a sua santidade pode ser a conta-gotas no dia a dia, no cotidiano da sua vida. O Papa Francisco, depois dessa introdução, fala muitas coisas lindas e ele começa a trazer o primeiro tema, a primeira característica que ele quis exaltar de São José, que é no parágrafo 1 ele diz: São José é um pai amado. Olha que lindo isso. São José é um pai amado. E aí ele vai dizendo o quanto a paternidade de São José é exaltada, né, pelos santos padres da igreja, pelos santos da igreja. E aqui cita de maneira muito especial Santa Teresa de Ávila, né, que o adotou como advogado intercessor e o recomendou. É uma coisa interessante porque Santa Teresa de Ávila, ela diz isso, né, no que ela escreve. Ela fala: eu não lembro de alguma coisa que eu tenha pedido a São José e que eu não tenha sido atendida. Olha só, olha a referência, né? Santa Teresa de Ávila fala que não se lembra de ter pedido alguma coisa em que ela não tenha sido socorrida por São José. Então, São José é um pai amado, amado dos santos, amado da igreja. É muito bonita essa relação de todos os santos com esse santo maior que é São José na história da igreja. Eu, particularmente, tenho um testemunho
a dar nesse sentido da paternidade de São José na minha vida. Vocês sabem, ou se não sabem, vou dizer agora, eu tenho uma filhinha de 1 ano e 10 meses, a Maria Teresa, que é um milagre. Eu e a Érica não podíamos ter filhos, e depois de 15 anos de casados, nós tivemos essa filha maravilhosa que é a Maria Teresa. E durante a gestação, houve vários momentos em que nós tivemos que nos apegar a Deus pelas mãos da Virgem Maria, e eu clamei, a Érica clamou, e clamamos juntos a intercessão de São José, para que aquela criança pudesse nascer bem, nascer sem sequelas, e vir à vida e ser um sinal de Deus. E nós rezamos, e durante a gestação, vários sinais. Em outro momento, eu posso citar para vocês vários sinais maravilhosos da intercessão de São José. E, pela graça de Deus, a minha filha nasceu no trido de São José. Ela nasceu no dia 18 de março, né? Então, dia 19 de março era a festa de São José, bem ali no meio do trido de São José ela nasceu. Então, é um testemunho na minha vida dos muitos dessa ação amorosa de São José. Para concluir essa primeira etapa, nós vamos falar do segundo ponto exaltado pelo Papa Francisco, dizendo que São José também é um pai na ternura, um pai na ternura. E aqui me lembro muito do Papa Francisco, né, que nos convida a viver a revolução da ternura. Uma característica que na nossa comunidade nós trabalhamos muito em um dos retiros de profissionais de saúde. Tem uma pregação muito bonita, depois, se vocês quiserem, podem procurar aí, está por aí na internet, uma pregação da Érica sobre a revolução da ternura, muito bonita. Mas me chama a atenção o que o Papa Francisco diz. Ele diz assim: como o Senhor fez com Israel, assim São José ensinou Jesus a andar, segurando pela mão. Olha que cena, gente, que cena linda. Fico imaginando São José segurando Jesus pela mão, andando com Jesus. Olha que bonito. Então, o Papa Francisco faz essa associação maravilhosa. Ele diz: assim como o Senhor fez com Israel, que segurou pela mão o seu povo, com ternura, também São José fez assim com Jesus. Então, Jesus aprendeu com São José essa ternura maravilhosa. E ele continua. E aí, o Papa Francisco faz uma coisa que eu particularmente ainda não tinha visto ninguém fazer, e ele dá um novo contexto para a ternura, né? Obviamente eu já ouvi muitas vezes muitas pessoas falando, escrevendo, pregando sobre a ternura, mas nessa carta ele diz uma coisa que eu nunca tinha visto. Ele fala assim: a história da salvação realiza-se na esperança para além do que se pode esperar, através de nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa, vitoriosa, quando na verdade a maior parte dos teus desígnios se cumpre através e apesar da nossa fraqueza. E ele continua dizendo assim: se essa é a perspectiva da economia da salvação, devemos aprender a aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza. E aqui ele fala isso, que a ternura ela é essencial para que nós possamos enxergar o que nós temos de fraqueza, de limite, de fragilidade. É como se ele dissesse: se não houver uma ternura, se nós não pudermos olhar com ternura para a nossa própria existência, com a nossa própria vida, assim como Deus nos olha com ternura, assim como Deus segura a mão do seu povo com ternura, esse povo que trai, esse povo que vacila, esse povo que volta atrás, também nós não conseguiremos olhar para nós mesmos e aceitar e lutar contra tudo aquilo que é limite, contra tudo aquilo que é fraqueza, se nós não tivermos uma postura e um coração de ternura. Olha só, ele diz: a ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Gente, olha que bonito.
é preciso ter uma postura terna para conosco. Obviamente, devemos ser exigentes e lutar até a morte contra o pecado, isso é essencial. Porém, é também preciso olhar com ternura, com misericórdia para a nossa existência, para o nosso caminhar nesse mundo. E ele conclui dizendo: a vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. Outra vez coloca José como um homem comum, um homem simples, que viveu a angústia, obediente, mas que viveu a angústia, viveu a incerteza, viveu o medo, mas, apesar de tudo isso, foi virtuoso, justo e santo. Ele diz: assim, ele nos ensina a ter fé em Deus, e isso inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que no meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca, o controle da nossa barca. Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dele sempre vê mais longe. E a gente conclui então aqui essa primeira parte da nossa reflexão pensando nesse homem da ternura, nesse pai que é um pai amado, amado pela igreja, amado por nós, amado pelo seu filho Jesus, o seu filho adotivo, e esse pai de ternura que soube levar Jesus pela mão. E sobretudo, nessa nova roupagem da ternura, ele soube olhar para o que aconteceu na sua vida, os medos, os limites, as incertezas, e ver ali a mão condutora de Deus. Deus no timão, Deus no controle da sua barca, da sua vida. Muito obrigado. Estamos aí para partilhar. Então, partilhe aqui embaixo, comente, compartilhe com outras pessoas. Se você já leu esse documento, se você ainda está estudando, compartilhe aqui, marque outras pessoas e daqui a pouco nós nos encontramos aí para a segunda parte da reflexão. Que Deus abençoe. Valeu! Espero você no próximo vídeo. E aí, pessoal, estou passando aqui rapidamente para fazer um convite muito especial para você. Você que, como eu, gosta de São José, é devoto de São José, gostaria de fazer uma experiência profunda com ele, você é convidado a participar conosco toda quarta-feira, às 18h30, do Terço de São José. Se você nunca participou, vale a pena conferir. É lá no Instagram, filhosmaria.ceará. Participe conosco, reze conosco, convide outras pessoas. Tenho certeza que você vai gostar. filhosmaria.ceará, Terço de São José. Esperamos você. Grande abraço.